Boa tarde, pode ser para Mauro ou para Antônio. Meu nome é Raquel, eu sou da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Eu quero perguntar para vocês, ou colocar, o que vocês acham assim, dos negócios sociais estarem um pouquinho voltado. Perdão. O que vocês acham dos negócios sociais estar um pouquinho voltado não para aquela classe economicamente mais baixa, ou como a Mauri mesmo falou, que houve um estudioso, né, que teve uma visão ampliada a respeito do que é a pobreza, né, que ela está relacionada com outras questões sociais, não somente com a questão financeira e econômica. Então, com base nisso, como que vocês veem, assim, daria para adaptar os negócios sociais para uma classe média, assim, não exatamente economicamente super pobre, mas com essa visão que a Mauri falou sobre esse estudioso, né? Como seria isso? Por que eu estou fazendo essa colocação? Desculpa a vinheta, porque eu vou acabar me alongando um pouquinho. Mas porque essas pessoas, por exemplo, a classe C, vamos supor, nós aqui, né, estaria mais ou menos na média da classe C aqui. Será que nós não teríamos um discernimento, um esclarecimento melhor se fôssemos ajudados, esclarecidos a respeito dessa população baixa, do quanto ela precisa? Né, se esse negócio social voltado para a gente, primeiramente, não traria mais poder para que a gente pudesse ajudá-los? Porque aqueles que estão lá embaixo, eles não têm essa visão, gente. Eles não vão chegar numa lan house e saber que existe a Artemísia ou que existe o governo ajudando, que existe o Bolsa Família. Eles nem sabem que existe. Eles não têm energia nem nutrição suficiente para ir atrás do que já tem para eles, do que a lei já dá de direito para eles. Desculpa, é isso. Obrigada. Tá funcionando aqui? Alô? Legal. Obrigado pela pergunta, Raquel. Acho excelente a pergunta porque é um dos temas mais recentes de estudos dos impactos de negócios sociais. E o que a gente vê no mundo, e a gente tem visto aqui no Brasil da mesma forma, é que os negócios sociais são, obviamente, uma parte da solução. E sendo uma parte da solução, o que a gente vê é que os negócios sociais conseguem chegar muito forte, falando na na terminologia brasileira, na classe C, como você colocou, e na classe D. A classe E, população abaixo da linha da pobreza, geralmente é muito difícil, porque como você está falando da lógica de mercado, você tem um pagamento por aquele tipo de serviço. Né? Pode ser um pagamento muito barato, como a gente viu, mas geralmente para chegar na classe E, o que a gente vê na experiência da Índia é parcerias com o governo. Então, geralmente você precisa, seja com subsídio, seja com incentivo fiscal muito pesado, seja com uma parceria público-privada, ou então vendendo através do governo. Então, a gente tem aqui o setor de saúde, no SUS, você tem várias empresas servindo serviços, produtos de saúde, que são bancados pelo SUS para conseguir chegar na população mais carente. Então, educação, por exemplo, se você tem várias empresas de educação à distância, que vendem serviço para a Secretaria de Educação. Daí você consegue chegar nas escolas públicas, que consegue estar lá na criança da família da classe E. Mas um negócio de educação à distância que está vendendo um curso, por exemplo, numa lan house, consegue chegar de forma consistente na classe C, na classe D. Então acho que a sua pergunta está muito em linha com o que está acontecendo no setor. E tem inclusive um negócio social de lan house que é impressionante. Eles têm uma rede de 4.000 lan houses no Brasil, sendo que 75% das pessoas que acessam as lan houses hoje são de classe CDE. Né? 48% do acesso à internet no Brasil é via lan house. Então, eu acho interessante você citar que tem muita gente da classe C e D, inclusive E, acessando via lan house hoje. Então, é uma oportunidade também de negócio social. E hoje a gente vai conhecer também um caso das arquitetas que é muito interessante, né? Quando a gente conversa com as arquitetas, vocês vão conhecer o caso, mas elas não atuam tanto naquele nível das pessoas da política pública, né? Então elas estão atuando mesmo naquela pessoa que ela não está apta, né, a entrar nas questões de receber uma moradia e tudo mais. São aquela pessoa que ela está no limbo ali.
Então, as arquitetas trabalham justamente com essa parcela da população. E aí a gente precisa, tanto do governo, ampliando, né, o acesso às pessoas da classe D e E, mas na classe C também, né? Porque o trabalho das arquitetas, por exemplo, é um trabalho fundamental para essas pessoas que não estão sendo agraciadas com a política pública, mas que precisa do governo para capilarizar. Então, a gente vê que acaba sendo, acho que até a classe predominante, né, hoje. Na realidade, São Paulo também. Oi, boa tarde. Eu sou Tassiana, trabalho na Secretaria de Economia e Planejamento, na unidade de parcerias público-privadas. A minha pergunta é em relação à gestão empresarial dessas iniciativas de negócios sociais. Porque hoje a gente vê no terceiro setor a cooperativa, né, essas formas alternativas, inovação nessa gestão, você distribuir melhor a renda dentro da própria empresa. Então, eu queria saber como que é isso dentro desses negócios sociais. Se é uma estrutura empresarial convencional, vamos dizer assim, ou se tem alguma inovação nesse sentido também. Ciana, né? Tassiana, na verdade, o que a gente tá vendo é que o negócio social ele precisa ser eficiente, ter essa questão da convencionalidade da administração do negócio, mas tem que estar atento para outros critérios também, né, de governança. Então, quanto a população, se o seu negócio é um negócio inclusivo, né, de pequenos produtores, o quanto esses pequenos produtores estão atuando na governança desse negócio. Então, tem que olhar para algumas outras variáveis, né, que os empreendedores olham para garantir realmente o impacto social. Né? Mas, na verdade, na essência, a gestão tem que ser até mais eficiente, né? Que a gente está percebendo para esses negócios serem viáveis economicamente. Então, práticas de gestão, a gente trabalha na Artemisia muito com metas, com desempenho. Né? E claro que os indicadores são indicadores de negócio, indicadores sociais também, tem que caminhar juntos, mas eu diria que até tem que ser assim, bem fora da caixa, para criar processos e formas de operação bem eficientes, né? Porque tem que ser competitivo, num certo sentido. Né? Tem que atrair talento, né? Tem que ter pessoas que estudaram em boas escolas, ou tem que ter diversidade dentro da empresa, e aí também como que você vai casar com isso. Então, é bem complexo, mas basicamente é ser até mais eficiente. Né? Então, de distribuição de lucros, pelo menos assim, como a Artemisia a gente trabalha com organizações tanto na sua estrutura jurídica ONGs ou CIPs, quanto empresas, e a questão da distribuição do lucro para a gente não importa, é a critério do empreendedor. Né? A gente tem organizações que distribuem lucro e estão crescendo muito rápido, ganhando muita escala, mas tem organizações que não distribuem lucro, não crescem tanto, mas estão inovando e indo em regiões que, às vezes, um sócio comercial não vai permitir tanto. Então, o que a gente acredita é que o setor precisa dos dois. Enquanto a gente ainda não sabe qual trem tem mais impacto social, precisamos, com distribuição, sem distribuição, precisamos de tudo. Só para complementar o que a Mauri falou, tem duas visões hoje no mundo, bastante diferentes, diametralmente opostas nesse sentido da distribuição de lucro. Uma do Mohamed Yunus, que a gente falou, ele tem uma visão muito radical de não distribuição de lucro, né, com forma de preservar o impacto social. E outra visão, muito liderada pelo professor Michael Chu, de Harvard, do Banco Compartamos, é que o lucro é essencial, inclusive remunerando acionista, para você ter mais escala, para você ter mais dinheiro para reinvestir na operação, para você atrair investidores que às vezes são bancos, são fundos buscando um retorno, mas que daí você tem acesso a muito capital. Então, só para dar um exemplo de diferença aqui de valores do ponto de vista de investimento no Brasil, a gente tem 10 bilhões de reais que são investidos todo ano no terceiro setor, via empresas privadas, através de doação, e um investimento de 1,8 trilhão de reais que estão investindo em mercado, ou seja, o tipo de dinheiro que está buscando algum retorno. Então, uma diferença de 10 para 1.800, né, 180 vezes. A ideia não é vamos acabar
para ter escala a gente precisa só desse dinheiro. Não, como a Mauri falou, as duas coisas são importantes, mas a ideia é como que a gente consegue atrair uma parte desse capital para trazer propósito para um capital que está buscando retorno. E só para fechar, em relação, dando um exemplo da indústria de microcrédito, eu coloquei na apresentação, mas não cheguei a falar, eu fiz um estudo comparando organizações com fins lucrativos de microcrédito e sem fins lucrativos. A diferença, resumo desse estudo, é que as com fins lucrativos, elas crescem em torno de 25% mais rápido do que as sem fins lucrativos, justamente por causa da questão do lucro. Mas, por outro lado, e daí tem um trade-off, tem uma troca, elas estão servindo uma população que é um pouco acima da faixa de renda que as sem fins lucrativos conseguem atingir. Então, eu diria, eles estão ali na classe D, quase C, as com fins lucrativos, e as sem fins lucrativos estão ali para D, conseguindo, indo pouco para E. Então, assim, é uma troca, você precisa das duas coisas e você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Boa tarde, eu sou Paulo Maia, Secretaria da Fazenda, e eu trabalho na área de gestão do conhecimento lá da Secretaria, e até aproveitando o tema gestão do conhecimento do evento, queria saber o que está sendo feito em relação à gestão do conhecimento dessas soluções inovadoras, para que esses negócios sociais não se tornem iniciativas isoladas, principalmente no que diz respeito ao que você fala, precisamos trabalhar em parceria com o governo, mas o que está sendo feito para que o governo saiba dessas soluções e também aquele caso que ela citou da Bolsa Térmica, para aquela pessoa que precisa da Bolsa Térmica saiba dessa solução inovadora do negócio social. Ótima pergunta, por isso estamos aqui. Na verdade, essa iniciativa que o Antônio mencionou, né, que teve hoje esse evento do lançamento do Polo Brasileiro da Andi, a gente espera que seja uma vitrine, né, para qualquer pessoa acessar e conhecer negócios, né, conhecer iniciativas, das pessoas saberem o que está acontecendo. Na Artemisia, a gente tem algumas atividades que a gente faz para tentar também divulgar e fomentar dentro das universidades tipos de pesquisa sobre o tema. Então, também uma pesquisa acadêmica, um trabalho qualificado já está começando, né? Então, a gente tem institutos de pesquisa na USP, na GV, na Dom Cabral, em Minas. Então, também aumentando esse conhecimento. E o que a gente espera, né, é criar um portal, né? Ou quanto a gente puder divulgar essas iniciativas. Tem o filme da 2,5, que a produtora aqui, o Antônio também está vinculado, que tem uma ideia de fazer um filme, como se fosse aquele filme do Al Gore, da Verdade Inconveniente, mas ser para negócios sociais, então mundialmente lançar, divulgar e para as pessoas saberem que isso existe. E dando palestras, então a gente está se desdobrando no sentido de querer realmente expor e ser uma vitrine para as pessoas olharem isso, se inspirarem e replicarem, enfim. Então, a primeira iniciativa concreta é o Polo mesmo, né, que vai ser esse site que vai ser lançado em dezembro. Né. Acho que só para complementar, a fase que a gente está em termos de gestão de conhecimento é muito mais de produção do conhecimento. E produção não no sentido só das palavras ou do discurso. Daí eu vou falar a frase que eu sempre falo, que já me escutaram hoje de manhã quem estava no evento do lançamento do Polo, que as palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam. Então a gente está exatamente nessa fase de não produzir palavras, de produzir exemplos. Tanto todo o Polo, como a Mauri falou, está nessa busca da criação desses exemplos, né? Na Artemisia, pela aceleradora, pelas palestras que eles estão fazendo, divulgando esses exemplos, no documentário. Na Vox, a gente não tem o foco de investir para ganhar dinheiro, nosso foco é a redução de pobreza, e então a gente está criando casos no Brasil que vão ser exemplos para inspirar outras pessoas a empreenderem em negócios sociais também. Então, eu diria que a gente está nessa fase. Vocês, talvez na Secretaria, tenham instrumentos muito poderosos de gestão de conhecimento que, de repente, a gente pode pensar em como fazer isso de uma forma mais efetiva. Acho que é uma forma de parceria interessante. Oi. Sou Rodrigo, venho da área social, sou consultor e bastante interessado no tema.
Eu queria entender por que não aparecem os temas de negócios ambientais, só de negócios sociais. Se esse é um tema comum no mundo, se os negócios preocupados com a melhoria do planeta estão só focados na pessoa humana, ou se também tem negócios voltados para a questão ambiental. Se vocês têm alguns exemplos, especialmente no tema de lixo reciclável, né, que é um tema que está, lixo eletrônico, né, que é um tema que está sendo bastante regulamentado ultimamente. Então, eu queria ouvir um pouquinho por que não negócios socioambientais e por que só negócios sociais. Eu acho que eu falo mais rápido, depois a Mauri se estende mais. Mas é a pergunta do século. Como integrar as duas coisas? De falar de redução de pobreza, incluir 4 bilhões de pessoas para terem mais qualidade de vida, mais acesso ao consumo. Só que se a gente incluir, em termos de consumo, 4 bilhões de pessoas num mundo que hoje já não é sustentável do ponto de vista do uso dos recursos, o mundo quebra. A gente não pode ter um discurso malthusiano de então vamos deixar a população mais pobre sem ter acesso, mas ou seja, a solução a gente tem que criar soluções que vão reduzir pobreza, sendo lucrativas ou não, mas que tenham um uso de recursos muito mais eficiente, que consigam ser 10 vezes, 100 vezes mais eficientes do ponto de vista de recursos, né? Tem um livro bastante interessante do Stuart Hart, que é o Capitalismo na Encruzilhada, que ele fala exatamente desse problema. E ele conta casos de grandes empresas e até empresas menores que estão trabalhando nesse sentido. Como na questão da cadeia de reciclagem, tem o pessoal da Aliança Empreendedora aqui, que é expert. Tem vários projetos no Paraná, no sul do país, aqui em São Paulo, que estão trabalhando com isso de uma forma muito legal, com microcrédito, com formação de grupos de empreendedores de baixa renda, e um dos grandes focos é a cadeia de reciclagem. Não sei se lixo eletrônico vocês estão trabalhando também? Ainda não, mas acho que vão começar em breve porque eles são muito empreendedores. Rodrigo, acho que essas coisas caminham juntas mesmo, né, não dá para descolar uma coisa da outra. Tem algumas coisas bem práticas, assim, como a gente fala muito de negócios sociais, quando a gente falava de negócio socioambiental, as pessoas achavam que era só negócio verde. E aí, muitas vezes, vinham para a gente com negócios muito para alta renda. Então, negócios ambientais, com impactos ambientais, mas muito, por exemplo, placas solares, mas só para alta renda. E aí, a gente... Não é disso que a gente está falando, né? Então, aí teve por isso que esse recuo, que a gente falou, não, então vamos falar só negócios sociais. Então, tem a questão da nomenclatura, sim, e aí a gente agora está vendo como podemos incentivar modelos de negócios ambientais mais para baixa renda. Então, modelos de placas solares de baixo custo para aquela pessoa que mora, né, numa região isolada e tudo mais. Então, foi um pouco por isso, né? Quando a gente falava socioambiental, vinha muito isso. Então, por isso que a gente quis focar nessa coisa das necessidades básicas, estender acesso e tal. E aí, de lixo eletrônico, eu pessoalmente não conheço alguém focado nisso. Conheci algumas coisas de meta-reciclagem e tal, mas não como forma de negócio. Eu sei que o CDI faz alguma coisa, mas é isso, assim.